Vamos vencer as eleições aí do condomínio? Olá, seja bem-vindo ao treinamento A Jornada do Síndico Eleito, onde aqui você vai aprender como vencer uma eleição com estratégia e confiança através de um método simples, testado e validado, que faz tornar qualquer pessoa tornar-se um candidato com autoridade, mesmo sem experiência prática. Primeira coisa que eu digo é que ser eleito não é dom, pessoal, é método. Sim, muita gente acredita que só as pessoas extrovertidas, só quem tem muitos contatos, só quem tem experiência pode ser eleito. E aí, mesmo você tendo um bom conhecimento, uma boa vontade, você acaba realmente desistindo até de tentar. Mas como eu falei aqui eu vou te mostrar uma estrutura que ela é simples, ela tem ali um método que vai tornar qualquer pessoa, inclusive você que tem boa vontade, mas não sabe como ser eleito ali, a se tornar um candidato com respeito, confiança e autoridade dentro das assembleias. Quando você se torna esse candidato, você não disputa voto. Você começa a conquistá-lo naturalmente porque você dominou a narrativa de uma eleição e eu vou te mostrar, fica com a gente. Mas antes aí de eu falar um pouquinho do método, falar um pouquinho quem é que está aqui falando com vocês. Tá, meu nome é Giovanni, eu sou advogado, sou síndico profissional há mais de 13 anos, já tive administradora também. Então, nesse período aí de mais de uma década atuando, eu já vi participei de muitas assembleias, seja como candidato, seja como avaliador de candidatos, e eu comecei a perceber algo que realmente acontecia, tá? Eu via gente sem experiência nenhuma vencendo eleições, enquanto outros muito mais gabaritados ficando para trás. E não tinha a ver com preço, tá? Eu já vi muitas vezes pessoas cobrando mais caro e sendo eleito, outras mais baratas ficando para trás. Então foi aí que a chave virou e eu percebi que existe ali um método que faz essas pessoas serem eleitas e outras não. E isso veio para mim como uma verdade que hoje eu uso como muito clara. Tá? Um currículo ele não ganha uma eleição. O que ganha a eleição é exatamente essa técnica aí que eu consegui materializar ali em 4 passos simples que eu chamo de a jornada do síndico eleito, tá? E qual é o meu objetivo aqui? É simples, ele tornar as eleições para síndicos que têm boa vontade, né? Esse é o meu objetivo. A pessoa tem técnica, ela tem boa vontade, mas ela não sabe como ser eleita. Então, tornar a pessoa uma pessoa respeitada, segura e capaz realmente de vencer as eleições ali com estratégia e profissionalismo. E a gente vai trabalhar aqui nos próximos passos, tá bom? Bom, a fórmula é essa daqui que eu trago para vocês, ela é bem simples aí, são esses 4 passos aí para que vocês atuem na sua candidatura. Ele é bem simples, são mapear o condomínio, construir a proposta profissional, treinar o discurso, tá? E confiança em cena. Esses são os termos que eu uso. O primeiro é realmente você tem que entender, você tem que mapear o condomínio, entender quais são as dores do condomínio, identificar essas dores, tá? Depois, construir uma proposta com base nessas dores, porque também não adianta você fazer propostas genéricas. Treinar exatamente para você melhorar, chegar lá no seu tempo. O nosso treinamento aqui é de 3, 5 minutos para você poder usar esse método para convencer as pessoas ali e realmente no dia da assembleia com esse treinamento, já com essa praticidade, tá falando com naturalidade, como a gente está falando aqui, com confiança, com segurança e realmente tornar ali a gestão muito mais segura. Esses são os passos, eu vou explicar um pouquinho cada um só para você já ter essa ideia na sua mente. O primeiro passo é mapear o condomínio. Porque você precisa entender o que os moradores querem. Não adianta você fazer uma proposta que não vai se conectar com aqueles moradores, com aquela unidade. Então você vai ter que sim pegar ali algumas pessoas, 5, 10 pessoas daquela comunidade, fazer as perguntas. Eu até trago aqui, geralmente essas são as áreas de foco, né? Geralmente as pessoas brigam mais por isso, inclusive a gente tem modelos prontos para cada um dessas, exatamente para facilitar, né? Porque quando você entende o que o morador quer, você consegue aqui, ó, falar o que eles querem ouvir. E a gente vai falar um pouquinho isso, que já o ponto seguinte, que é exatamente essa proposta profissional. Então, quando você pega as dores dele, você vai conseguir conectar aqui nessa estrutura, que inclusive a gente tem um modelo também, nessa estrutura de proposta, que você vai falar quem é você, o que você percebeu, as 3 propostas principais, e o seu diferencial, por que escolher,
porque assim, que através disso aqui você vai ter realmente uma estrutura rápida, né? E as pessoas vão conseguir visualizar. Não adianta você ficar falando de vários problemas, as pessoas não vão conseguir te ouvir. E aqui eu falo, né? Evite, né, esses discursos longos, promessas vazias. Ah, vamos mudar isso aí. Isso não conecta, né? Então é importante que você tenha as dores dele e trazer aí uma conexão para essa estrutura. E aí, com essa estrutura pronta, aí você vai treinar o seu discurso. Nada de improvisar, nada de ficar isso, tremer, ficar lendo os slides. Você vê aqui, os slides estão aqui, mas a intenção é dar uma referência para que você consiga visualizar, né? Então, aqui a gente traz isso, a necessidade do treinamento, porque muita gente improvisa na hora e acaba não sabendo o que está falando e aí perde, né? Aqui a gente traz uma abertura que você vai trazer dentro do seu estrutura aí. Eu trago cinco porque tem a quinta que a gente vai falar aqui, que é o que? Uma abertura clara, a dor dos moradores, a sua solução, o seu diferencial, porque você, a gente vai falar da maneira única e, lógico, os cinco componentes é o treinamento, é isso aí. Não adianta. Se você não souber como se posturar, como chegar, como falar, não vai adiantar. Então, aqui esses três passinhos dentro da estrutura que é grave seu discurso, treine repetidamente e repita até ficar natural. São técnicas que eu trago para vocês. E no dia da Assembleia, isso aqui, que é esse ponto que é o fator emocional. Muita gente peca aqui. Faz estrutura boa, tem ideias boas, mas chega na hora, tá tremendo, não sabe como falar, não sabe como se vestir, não sabe para quem olhar, não sabe como responder às objeções, porque sim, elas vão chegar, obviamente. As pessoas, e porque o fator é emocional, elas vão te fazer perguntas por medo mesmo, e a gente fala sobre isso. Então, você tem que entender a sua postura, seu ritmo, sua presença, seu tom de voz, seu olhar, exatamente para que você consiga ali gerar essa confiança que as pessoas precisam. Basicamente, esse é o treinamento, está aqui em um resumo para que você consiga entender, tá? Primeiro entenda o público, monte um discurso estratégico e posicione-se com confiança e autoridade. Com certeza, se você atender esses três passos aqui, você vai estar sim um candidato forte, seguro, preparado e profissional para se candidatar aí nos condomínios, no seu, como profissional em outros, exatamente para que você consiga então vencer as eleições. Bom, o treinamento é simples, ele acaba aqui, mas a partir daqui tem um outro passo, que é o que eu falo, que é o que vocês podem fazer daqui, tá? Você tem um passo ao caminho A, que é caminhar sozinho. Esse material ele é rápido, resumido, mas você vai sim conseguir atuar na sindicatura, nas eleições dessa maneira. Você vai tentar descobrir tudo por conta própria, vai criar sua estrutura sem qualquer base, vai treinando, vai errando, vai acertando, tá? Sim, esse é um caminho possível, obviamente, mas ele costuma ser mais caro, mais lento, tá? Porque realmente você vai tentativa e erro ali, geralmente às vezes frustrante, porque você não entende onde errou, nem sempre as pessoas vão te dizer por que você não foi eleito, o que está faltando, e isso pode te dar um prejuízo, mas é um caminho possível, tá? Diante dessas possibilidades. Ou a letra B, realmente você ser acompanhado. Então você tem dois caminhos ali. Obviamente, o ser acompanhado, você vai estar andando com quem já errou, com quem já fez o mesmo caminho, vai te dizer onde não errar, melhorar, fazer uma avaliação sincera do que você está fazendo, te acompanhar nesse processo, inclusive no treinamento, tá? Ele é um caminho de fato mais curto, né? Mais leve também, porque você consegue compartilhar suas dores, suas aflições ali. E, obviamente, ele tem mais chances de vitórias, porque antes de chegar lá no dia, aquela pessoa já te ajudou com algumas objeções, enfim, já te ajudou ali a montar. Então você tem esses dois caminhos, tá? Se você seguir pelo caminho A, caminhar seguir sozinho, eu tenho mais um conselho, último conselho para você, e aí pode encerrar o vídeo. Mas se você tem interesse de caminhar, ser acompanhado, continue o vídeo até o final, tá bom? E para você então que decidiu pelo caminhar sozinho, é meu último conselho para você. Não fique sozinho, tá? O risco de fazer por conta própria é alto, então saber o que fazer não significa necessariamente que vai ser fácil fazer sozinho. Então preste atenção, tem várias coisas que podem dar errado, aqui são algumas perguntas comuns, né? E se eu travar na hora da assembleia, existe solução? Existe, né? E se fizerem perguntas difíceis que eu não sei responder? Então, se você está sozinho imaginando todas as perguntas,
Como é que eu respondo elas? E se a proposta não gerar confiança, né? Existe uma estrutura, são 8 slides, é o suficiente. Então, será que você sabe isso? Sabe aqueles slides cansativos, ou de mais, ou de menos? Então, te ajuda nisso. E se você perder por um detalhe que poderia ser evitado? Às vezes é a forma como você está falando. Então, meu último conselho para você é: fique até o final, procure esse método, é um método completo, ele é guiado, ele tem um objetivo próprio, é claro, o único objetivo é realmente tornar você eleito. É só isso, o nosso foco é esse, é fazer você ser eleito em assembleia, tá bom? Se você decidiu mudar de opinião, então fica para o vídeo, para você que ficou até o vídeo, obrigado, e vamos realmente ser mais claros para o que a gente objetiva, que é esse treinamento, o treinamento da jornada do síndico eleito, é um treinamento maior. E ele é para quem quer assumir a sindicatura, mas sente que falta preparo. Então, se você está achando que falta preparo, bora lá junto, tá? Se você acredita que só ganha a Assembleia quem é amigo de todo mundo, bora. Ou que só quem fala bonito, bora, esse treinamento é para você. Se você fica nervoso só de pensar em se candidatar a síndico ou síndica, bora que esse aí, ou até mesmo para você que já tentou se candidatar sozinho, perdeu, porque não entende, não soube se posicionar, tá? Mas ele também é para quem tem ótimas ideias, mas não consegue se expressar de forma clara. Te ajuda você a montar a sua propostazinha, pessoas confiarem em você. Se você nunca sabe como começar o discurso, como é que eu começo, qual é o primeiro passo, como é que vai, também é para você. Mas ele é principalmente para quem quer ser eleito, remunerado, respeitado e transformar o lugar onde você vive ou trabalha. Então, esse é o conteúdo para vocês, esse é o treinamento, tá bom? Bom, e aí vem a jornada do síndico eleito, que é esse método que eu venho falando, que ele tem o único foco, como expliquei aqui, fazer você vencer a eleição. Isso aí. A gente tem outros treinamentos para outros fatores, depois que você ganhou, para você escalar seu negócio, mas esse é para quem quer vencer uma eleição. Então você vai receber roteiros de apresentação pronto, template de propostas, modelos de comunicação, quando eu ganho, quando eu perco, como é que eu faço, um checklist sim de preparação para o dia da assembleia, como é que eu devo me posicionar, o que eu devo fazer, como é que eu devo. Você vai ter uma comunidade, tá? Outros síndicos como você que estão errando, que estão aprendendo, é um lugar que você vai poder sangrar, que você vai poder tirar suas dúvidas e a gente vai poder te ajudar nesse sentido. Você vai ter um suporte direto, né? Alguém que vai, a gente vai fazer treinamentos toda aula, toda semana a gente vai se encontrar, a gente escolhe ali dentro da metodologia as pessoas para se apresentar, vamos ouvindo elas, vamos melhorando tudo junto. Você vai ter um feedback nas aulas e isso então ajuda muito, tá? Esse é o método que eu apresento para vocês, que eu tenho um tempo. Aqui não dá para a gente falar tudo, mas se você se interessou, já clica no botão abaixo, já conversa comigo, com minha equipe, e a gente vai te encaixar ali perfeitamente nesse treinamento que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você.